Olá a todos, eu me chamo Luiz Eduardo e sejam bem-vindos à parte 2 do nosso sistema de fazer o nosso personagem se mover pelo cenário, beleza? É um sistema de FPS baseado no tutorial que existe lá no site da Godot. É baseado, não é igual, beleza? Então eu vou estar dando continuidade agora aqui. Bom, subindo aqui a gente tem essa variável aqui de gravidade, beleza? Eu antes estava zero, eu coloquei ela como menos 25. Não sei como é que vai ficar a gravidade, beleza? Então, se a gente vai começar com a gravidade, a gente tem que pegar o eixo da gravidade, que no caso é o eixo Y. A última, para trabalhar a gente trabalha com dois tipos aqui de vetor, que é o vetor da direção do eixo e o vetor da velocidade do eixo, beleza? Nesse caso aqui a gente vai estar pegando o direção. Ponto y, a gente vai estar zerando esse eixo a cada verificação aqui nessa função physicsProcess. Ela está verificando o tempo inteiro, ela está fazendo update e verificação nessas duas funções o tempo todo no nosso código, beleza? Para que o nosso personagem não saia voando ou, ou não fique só no chão, então a gente precisa zerar o nosso eixo Y, beleza? Após isso, a gente vai normalizar a movimentação desse eixo. Com o seguinte comando, a gente vai atribuir a direção a ela mesma, ponto, normalized, beleza? Esse comando aqui, ele vai normalizar não só o Y, mas também o X e o Z. Após isso, agora a gente vai aplicar nossa gravidade no personagem. A gente faz da seguinte forma. A gente vai dizer o seguinte. Vai dizer que a velocidade no eixo Y, ela vai acrescentar ao nosso delta. O delta ele age como frames por segundo. Aqui nessa função do physicsProcess, esse delta aqui ele é um float. Ele age como um contador natural. Quando a gente executa o nosso código aqui, ele começa a contar milésimos e milésimos de segundo. Então a gente está acrescentando a esse milésimos de segundo alguma força de gravidade. Nesse caso, essa força de gravidade ela tem que ser multiplicada pelo delta. E o que vai multiplicar pelo delta vai ser a nossa variável da gravidade. Lembrando que a direção dessa velocidade em y ela é 1. Então ela acrescenta automaticamente, ela aplica esse delta, a soma ao delta multiplicado pela gravidade. E como aqui na Godot o que é para cima sobe, o negativo é o eixo para cima e o positivo é o eixo para baixo. Então aqui ela está aplicando a gravidade no nosso objeto, que vai fazer com que ele fique numa plataforma sólida, beleza? Com um colisor. Agora, o que a gente vai estar fazendo aqui vai ser o seguinte.
todo movimento tem o eixo X e o eixo Z. Lá na Unity, para quem acompanhou os mini tutorialzinhos lá que eu fiz, ou em qualquer outro tipo de tutorial, vocês vão ver que na Unity existe uma tecla chamada horizontal e a outra vertical. O que a gente vai fazer aqui vai ser quase a mesma coisa, beleza? Então, para isso, a gente vai estar criando a seguinte variável. Vamos criar aqui var. Eu vou chamar de horizontal da velocidade, chamar de hvel. Mas lembre, a velocidade no horizontal, no x, beleza? Também pode ser no z, mas aí é meio estranho. Aqui no lugar do h daí seria o v. Então a gente vai estar atribuindo a essa variável o que? A nossa velocidade. Beleza? A nossa velocidade é um vector 3. Ok? Bom, agora a gente vai estar chamando a velocidade em y, a gente vai estar atribuindo o valor de 0. Agora, embaixo aqui a gente vai estar criando a seguinte variável. A gente vai estar criando uma variável vai se chamar, eu vou chamar ela de alvo. Lá no tutorial ela está como target. E eu vou fazer aqui e eu já explico o porquê disso, tá? Então eu vou estar criando aqui var alvo vai receber, o alvo vai receber a direção. Veja que todos esses valores que eu estou atribuindo a essa variável, essas variáveis, primeiramente a gente teve que mapear esses valores, beleza? Então a direção, eu peguei a direção e a velocidade é o que seria o que iria movimentar esse nosso personagem quando a gente pressionasse a tecla W, S, A ou D, por exemplo. Então eu estou criando uma nova variável e atribuindo esses valores a essas variáveis. Bom, agora com o nosso alvo criado, não é bem alvo também. Então a gente vai fazer uma condição para que se o nosso alvo, a gente tem que verificar se o nosso alvo, a gente está com o W apertado, e se tiver com o W apertado, a gente tem que verificar se ele está correndo ou ou não, beleza? Então é isso que a gente vai estar fazendo. Lembrando que a gente criou aqui em cima essa condição, ó. Se a tecla correr estiver pressionada, então eu estou correndo. Se não, eu não estou correndo. Então eu vou continuar aqui. If se está correndo, dois pontos. Então o meu alvo, no caso seria o player, esse seria o alvo. Eles lá chamam de target. Então eu vou estar multiplicando esse valor pelo seguinte valor, pelo correr pela minha variável correr no máximo, né? O máximo que eu posso correr.
Agora, se eu não tiver correndo, o que vai acontecer aqui? O meu alvo, eu não estou correndo, então eu estou caminhando. Então eu vou multiplicar o meu próprio valor pela máxima velocidade na qual eu estou. A máxima velocidade é a velocidade na qual eu estou caminhando. E se eu tiver pressionado o está correndo, então é verdadeiro, então vai cair aqui. E eu vou aplicar a força de correr no máximo que eu defini lá, acrescentando esse valor à minha velocidade, fazendo assim com que eu corra, digamos. Bom, agora a gente vai criar um sistema de aceleração. Por que esse sistema de aceleração? Para a gente ter um controle melhor sobre a fluidez do movimento entre correr e o andar e fazer o personagem parar. A gente pode fazer ele parar depois de uns segundos ainda andando, por exemplo. Ele vai parando suavemente, a gente pode fazer isso, colocando a aceleração e desaceleração. Então a gente vai estar usando essas variáveis aqui, ó, aceleração, desaceleração, aceleração ao correr, beleza? Então é isso aí. Voltando aqui embaixo, para isso eu preciso criar uma variável temporária para ser a aceleração na qual eu vou estar recebendo naquele exato momento que eu fazer a ação, beleza? Eu preciso disso porque senão ela vai entender que uma variável é a mesma para dois tipos de caso, e não é isso que eu quero. Então por isso que a gente cria uma variável temporária para receber esse valor. Eu vou criar a variável ACL de aceleramento, entendeu? Eu vou deixar ela vazia assim mesmo. E agora eu vou fazer uma condição. A condição aqui é se a direção que contém as entradas de movimento, beleza? Se essa direção na qual eu quero ir, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, na diagonal, não importa, beleza? Por quê? Porque a gente precisa identificar se a gente está rotacionando nosso objeto ou não. Para isso, a gente tem um conversor na Godot, uma função chamada ponto dot. Essa função aqui, a dot, ela vai pegar um vetor, e vai identificar se o nosso objeto ele está se movendo ou não. Ele vai estar fazendo essa verificação de velocidade. Então, se estou me movendo, se eu estou rotacionando, alguma coisa assim, esse dot vai estar verificando para a gente, já meio que automático, beleza? O que a gente vai estar verificando então? Se ele quer pegar o nosso, ele quer pegar essa função quer pegar o nosso player e tá tentando se mover, beleza? E através daqui ele está querendo saber se a gente está se movendo ou não. É através da nossa velocidade. Então a gente vai passar aqui para ele nossa velocidade horizontal.
Se a nossa velocidade for maior que zero, dois pontos, e se está correndo, e se está correndo, dois pontos, eu não preciso botar aqui igual a true, porque o se está correndo significa que ele identifica esse está correndo como verdadeiro. E se não for, então é falso. Então ele já identifica isso no automático, beleza? Então tá. Se eu tô correndo, veja bem, se eu tô correndo, então eu quero fazer o seguinte. Eu quero atribuir a minha variável de aceleração o valor da aceleração ao correr. Beleza? Agora aqui vamos fazer um else if, porque senão, então, porque senão, se vamos colocar um not para negar o está correndo, esse not aqui ele é igual a esse símbolo aqui de negação, beleza? Só para fins de conhecimento mesmo, eu já expliquei isso no tutorialzinho de script. Então, se eu não estou correndo, o que vai acontecer se eu não estou correndo? A minha aceleração, a cell, ela vai receber apenas a aceleração. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se a minha direção detectou que eu não estou parado, então eu vou verificar se eu estou correndo. Se eu estou correndo, eu vou atribuir essa variável de aceleração ao correr. Mas se eu não estou correndo, então eu estou caminhando. Então ele vai atribuir uma aceleração para minha caminhada. No caso seria meu arranque, beleza? Meu arranque para caminhada ou meu arranque para corrida. São dois tipos de arranque diferentes, beleza? Bom, feito isso, agora vamos fazer a desaceleração. Vamos ligar, vamos voltar para essa fileira aqui do si. Vamos voltar aqui umas duas casas. E aqui, então vai ser o seguinte, ó, se eu não tiver com a velocidade acima de zero, então vamos colocar um else, dois pontos. O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui comigo? Vamos atribuir a aceleração, a variável que a gente definiu aqui, tanto para correr quanto para aceleração normal, caminhada, a gente vai estar atribuindo o início da nossa desaceleração. Beleza? Novamente explicando aqui para vocês. Primeiro a gente fez a gravidade. Toda vez que essa função movimentação vai ser executada, ela vai ser executada por milésimo de segundos lá na função physics process. Então a gente tem que ficar zerando essa variável para ela ficar contando o tempo inteiro,
já que a gente vai ter a condição de pulo. Quando a gente pular, ela vai ser maior que zero. Quando cair, ela vai ser um outro valor, mas a gente quer que quando a gente caia no chão, ela fique zerada para não dar nenhum bug, pra gente não sair voando, por exemplo. Então, aqui a direção ela vai normalizar essa direção. E na velocidade em y, a gente vai estar aplicando a nossa gravidade. Feito isso, a gente cria uma variável temporária, uma variável aqui pode ser horizontal ou vertical, vocês aqui definem aí, ou pode ser só vel também, entendeu? Então ela vai estar sendo atribuída a essa variável temporária a velocidade. Assim como a direção, a gente tem que dizer que essa velocidade em y ela vai ser zero, porque se ela for maior que zero, então significa que ela está subindo, e não é isso que a gente quer, já que se a gente colocar um valor aqui maior, nosso objeto vai subir. Por quê? Porque essa função ela vai estar dentro lá do physics process, que está sendo executado a todo momento mesmo. Então, a todo momento significa que ela vai contar. Se tiver um aqui, ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A menos que esteja zerado. A cada frame, beleza? A gente cria uma variável temporária também para o nosso player, ou o nosso alvo, digamos assim. A gente atribui a direção a esse alvo. Aqui a gente poderia botar temp direção, beleza? Temp direção, temp direção. Bom, depois disso, a gente verifica se a gente está correndo. Como? A gente verifica o nosso alvo. Se eu estou correndo, então eu aplico a esse meu objeto, seria um objeto, nosso player. Então eu aplico a corrida no máximo, o máximo que eu posso correr. Se eu não estou correndo, então eu estou caminhando. Aí eu aplico a velocidade normal ao meu objeto para ele se locomover. Para ele não se locomover e não correr de uma forma brusca, então a gente cria a aceleração, uma variável que a gente criou lá em cima. Aqui a gente tem que criar uma variável aceleração temporária para estar atribuindo o valor que vai estar o tempo inteiro no nosso programa, porque a gente vai precisar verificar essa variável o tempo inteiro também. Para ela não, quando a gente for correr ou caminhar, ela não ficar assim, digamos, imagina que fosse um fluxo, tá? Se a gente não atribuísse um valor na variável temporária, o nosso objeto, ele, toda vez que a gente fosse caminhar ou correr, ele começaria numa velocidade, simplesmente faria isso aqui. Uma velocidade normal, isso aqui. E se ele estivesse correndo, ele faria isso aqui, ó. Digamos, entendeu? Fica meio que descoordenado. Beleza, criamos aqui a variável aceleração temporária. Então a gente vai fazer uma função que vai verificar se há algum movimento no meu eixo horizontal, ou vertical, ou na velocidade, se há alguma modificação na minha velocidade. Ele vai verificar através dessa função .dot. Essa função .dot ela é específica para vetor ou para quartene e vai verificar se há uma modificação na minha velocidade. Se há um aumento e se ela for maior que zero, então a gente verifica se está correndo
Se eu estiver correndo, então essa aceleração vai receber a aceleração do correr. Se eu não estou correndo, então a aceleração vai receber apenas uma aceleração normal de caminhada. Agora, se eu não estou mais me enquadrando em todas essas condições aqui, significa que eu tava andando ou tava correndo e simplesmente parei. Não tô mais fazendo nada disso. Então ele vai cair no else. E quando cai no else, é aí que a gente aplica a desaceleração. Que pode ser uma desaceleração brusca ou de forma suavizada, tipo, tô andando no gelo, aquele efeito do personagem. Mesmo que pare de andar, ele vai andando um pouquinho, depois para. Isso acontece muito em jogos 2D. Bom, até aqui eu, eu expliquei. Agora vai entrar uma outra partezinha, que é a finaleira de tudo, beleza? Então a gente tem que aplicar a essa aceleração que a gente está aplicando aqui na condição, esse efeito de suavidade no movimento, beleza? E isso a gente pode fazer de várias formas, mas existe uma forma no Vector 3 que é própria da Godot Engine, chamada de Linear Interpolate, que ela vai fazer uma suavização na movimentação do nosso player. E a gente faz assim, dessa forma. A gente pega a velocidade em h, ou seja, a nossa velocidade que a gente está naquele momento, a gente atribui a ela mesmo e chamamos essa função ponto linear underline interpolate. Agora a gente tem que passar alguns parâmetros para ela. E nesse caso é o nosso personagem, ou seja, o nosso alvo, que a gente especificou ali. A gente tem que passar, além do nosso alvo, a aceleração e a desaceleração. Só que isso, como a gente está aplicando apenas na variável temporária essas condições de aceleração, a cell, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que a cell ela vai multiplicar pelo delta. Já que o delta é feito a todo instante lá no Physics Process, beleza? Depois disso, é bem simplesinho agora. Vou voltar aqui, só para explicar mais uma vez. A gente pega essa variável temporária de velocidade na qual a gente está fazendo alguma coisa, está caminhando, correndo, e atribui a ela uma interpolação linear que vai suavizar o nosso movimento. É isso que está acontecendo aqui nessa linha de código, beleza? Bom, agora a gente retorna para a nossa variável velocidade essa linha de código que está sendo armazenado nessa variável temporária. A gente retorna para a nossa velocidade normal. Então a gente pega a velocidade no x e atribui essa velocidade da horizontal. Eu só criei uma variável temporária porque eles não especificaram que era para criar o eixo horizontal e vertical, por exemplo. Como lá da Unity, por exemplo, tem
Tem a tecla na qual a gente chama, que já vem automaticamente lá configurado, que é o horizontal e o vertical. Aqui o certo seria até fazer uma variável temporária hvel e outra variável temporária chamada vvel, de vertical velocidade e horizontal velocidade, beleza? Só que aqui não teve a necessidade disso, porque a gente vai chamar pelo eixo. Então, hvel.x, a gente atribui a velocidade ponto .x do eixo x, o hvel no eixo x também, e assim no eixo z a mesma coisa. A velocidade ponto z vai ser atribuída o hvel do eixo z, ou seja, essas duas linhas aqui estão sendo atribuídas o valor da variável hvel e está recebendo uma função que suaviza o movimento dela, da velocidade. Essa forma aqui também é possível fazer como se fosse um delay da câmera, por exemplo. Tem um delayzinho assim que a gente pode fazer na câmera para ficar mais dinâmico a visão da câmera de quem olha pro nosso jogo, por exemplo. É possível fazer isso através dessa função aqui também. E agora, tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa dizer o seguinte: a gente precisa fazer o nosso personagem se mover pelo cenário. Para ele se mover pelo cenário, existe uma função da Godot Engine chamada Move and Slide. É isso que a gente vai estar fazendo agora, beleza? Presta atenção nesse detalhe aqui. Como a gente vai estar num loop lá dentro, através dessa movimentação em delta, a gente vai estar em loop aqui dentro do Physics Process. Então a gente não pode chamar de qualquer forma essa função aqui, assim como ela está, e botar a velocidade apenas aqui. Por quê? Porque ela não vai respeitar nada. Ela vai chamar essa função infinitamente. E para que isso não seja infinito, seja só quando eu apertar a tecla W que eu quero que ele ande, e quando eu apertar o Shift aqui eu quero que ele corra, para que isso seja respeitado, a gente precisa, antes do Move em Slide, a gente precisa acrescentar a variável de velocidade. É velocidade. Ué, tá rateando aqui? Aí, a velocidade. A gente precisa estar dizendo a velocidade primeiro. Ela vai receber essa função Move Slide. Ou seja, toda vez que o loop completar uma volta, cada clock que for feito os frames por segundo, essa variável aqui, a de velocidade, ela vai estar sendo verificada se há alguma tecla pressionada de movimento. Se a gente não colocasse essa variável aqui antes do move slide, essa função ela tem a função apenas de mover o nosso player. E fazendo isso, ela iria mover infinitamente para algum lugar quando a gente pressionasse uma tecla. Beleza? Então, para evitar esses bugs estranhos, a gente coloca a velocidade aqui antes do move slide. Agora aqui ele está pedindo os seguintes valores, ó: velocidade
que é um vector 3. Ele está pedindo uma direção, uma orientação de direção de, de câmera do cenário. Isso aqui significa o seguinte, ó. O valores, eu vou vir aqui de novo no script. Eu vou colocar aqui a velocidade, então eu vou atribuir para ele a velocidade e vou atribuir essa orientação de direção de up. Essa direção de up, ela é um vector 3. Então a gente pode fazer assim, ó. Vector 3. No x vai ficar 0. Como ele estava pedindo no up, o up é o eixo y, beleza? Se fosse right, seria o x. E se fosse o forward, seria no z. Então ele estava pedindo no up. Logo, a gente tem que colocar o 0 no x, 1 no y e 0 no z, para que ele aceite normalmente. Só isso aqui já faz o nosso personagem se mover e aplica a gravidade também, lembrando que a gravidade tá sendo aplicada no velocidade.y, lá em cima no nosso código, beleza? Isso aqui significa o seguinte, ó. Essa orientação no eixo y, que tá 1, que eu botei 1, ela é obrigatória aqui na Godot Engine, por quê? Quando eu apertar play, a gente quer que o nosso personagem ele fique com essa visão que a gente está tendo e caia normal aqui pra gente, beleza? No nosso cenário, de em pé no nosso cenário com a sua forma natural na vertical. Agora, digamos que aqui eu colocasse menos 1. O que iria acontecer com isso aqui com menos 1? Se eu colocasse menos 1 lá, tudo isso aqui que a gente está vendo é uma visualização de uma cena, beleza? De um mundo global 3D, uma Matrix aqui. É literalmente uma Matrix. E o que iria acontecer se eu botasse no menos 1, no Y? Seria que isso tudo aqui, como no eixo Y se trata de uma rotação, e no Y o tratado literalmente seria mover para um lado, mover para o outro. A rotação aqui ela aconteceria assim, ó. Tudo isso aqui ficaria de cabeça para baixo, inclusive o nosso personagem, se a gente colocasse no menos 1. E não é isso que a gente quer. A gente quer a orientação no mundo global certa. E acerta tanto no 3D quanto no 2D. A orientação certa é esse valor C1. Então, se vocês vão fazer 2D ou 3D, lembrem de colocar esse vetor como 1. O resto não importa. É raras vezes que os outros valores vão ser modificados. Só se for uma coisa muito louca do espaço, né? Um negócio meio de ET, tá ligado? Meio... Esse é o padrão, tanto pro 2D quanto pro 3D. Só isso que vocês precisam saber, beleza? Agora, a gente tem mais algumas funções que a gente vai estar implementando aqui, beleza? Eu vou botar uma vírgula. Eu vou estar aumentando aqui o espaço. Eu me esqueci. Vou estar aumentando aqui. Quando a gente botou uma vírgula, apareceu várias outras
medidas aqui, né? Apareceu stop on slope, falso igual a falso. O máximo de slides int igual a 4. E o máximo de ângulos, beleza? Bom, o máximo de ângulos, esse aqui a gente não vai colocar, a gente vai estar colocando uma outra forma aqui, que vai ser meio que uma interpolação, vai ser 0.05. Vamos dar uma vírgula, aqui a gente vai estar botando esse valor padrão que é 4, o máximo de slides no caso. Esses slides tem, eu não sei muito bem o que significa não, mas eu só sei que ele pede para respeitar o padrão. Então basta a gente botar como 4 mesmo. Bom, agora para a gente conseguir detectar se há um degrau no chão ou uma pedra e a gente poder detectar isso e passar por cima desse degrau, a gente criou uma variável aqui chamada, cadê? Chamada max slope angle de 40. Essa variável é responsável por detectar os degraus. E isso é possível fazendo aqui nessa função de move em slide. A gente vai acrescentar mais uma informação com a vírgula, que vai ser essa aqui, vai ser o máximo, o máximo que o meu ângulo ele vai ser visto quando eu estiver no chão. Então, o meu pé, quando eu estiver no chão, eu vou ter um ângulo de 40 graus, que é esse cara aqui. É a quantidade de ângulos que ele vai ter para identificar se é uma pedra ou um chão. Se a pedra for maior que 40 graus, então ele vai esbarrar e não vai conseguir subir em cima, beleza? É isso que se significa. Bom, agora aqui, como se trata de ângulo, e ângulo eles tratam como se fosse uma mistura de quaternion com radiano, então a gente precisa aplicar aquela função que a gente já viu muito bem, que é a função do deg 2 rad. E vamos chamar então a nossa variável chamada max slope angle e fazer com que tudo isso aqui seja multiplicado pelo delta. Beleza? Eu vou dar uma conferida aqui, ver se tá fechando. Tá fechando certinho, beleza. Isso aqui tudo tem que ser multiplicado pelo delta, porque senão ele vai ficar com um movimento muito rápido mesmo. Mesmo botando vários empecilhos em cima ali, corrigindo movimentação, ele nos força a fazer tudo isso aplicado ao delta, porque esse delta é o mesmo delta aqui, esse delta é o mesmo delta aqui,
E é o mesmo delta aqui que está sendo passado para a física, para o processo de física aqui da Golden Engine, beleza? Então é meio que uma variável de referência por retorno, digamos, essa variável aqui que está aqui dentro, beleza? Então feito isso, vamos ver como é que ficou então o nosso personagem. Vou dar um play aqui, espero que esteja tudo certo. Ó, ele já tá caindo bem devagarinho. Ele caiu bem devagarinho. Ó, como vocês podem ver, ó, ele identificou, que esse 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 degrau aqui, ele é menor do que 40 graus em relação aos meus pés, o meu personagem. Se é menor, então eu consigo subir em cima. Ó, como aqui é maior, então eu não consigo subir em cima disso aqui, beleza? Eu já... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se pula aqui, já vamos corrigir já isso. Ó, a gravidade está bem fraquinha. Então vamos corrigir a gravidade. Corrigir a gravidade aqui logo de uma vez. Apagar esses valores aqui. Eu vou botar logo... Sei lá que valor eu posso botar aqui. Vou botar 50. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Menos 50. Ele já tá descendo mais rápido. Mas ainda assim ele tá patinando feio ali. Então eu vou botar o valor de 100. Vou botar o valor de 100 aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Ele já tá mais... Ele já tá mais rapidinho. Beleza. Tá mais rapidinho. Vamos aumentar o valor do pulo dele aqui também. Eu vou botar o pulo dele pra 200. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Vamos lá, ele tá caindo devagarinho. Ele tá dando uns pulão aí, ó. Bom, agora aqui é uma questão de ajuste. Beleza, eu vou colocar essa gravidade aqui. Tento 120, 124.8. A minha velocidade do pulo, eu vou colocar ela como 400. 424. Eu vou acompanhar a nossa gravidade 0.8 aqui. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Percebe como ela tá indo muito pra cima isso aqui, tá esquisito pra caramba. Bom,
Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Bom, enfim. No próximo vídeo eu corrijo essa movimentação aqui. Já deve ter ficado bastante longo já o vídeo. Mas não tem como fazer um vídeo que esteja uma explicação boa. Que a gente consiga... Agora não tá mais subindo. Ah, malandro. A gravidade não tá deixando, é isso? E a gravidade não tá deixando. Que isso, isso é fora. Aí. Bom, o importante é vocês entenderem o conceito disso aqui, ó. Meu personagem virou. Beleza? Eu aperto o W, ele tem que ir aonde meu personagem virou. Beleza? Vou apertar o S. Aonde eu virar, ele tem que responder ao transforme global do meu personagem. E envolve a câmera, onde eu tô olhando. O A, o D. Passo aqui que tá pulando tipo bicho, ó. Ele tá muito agressivo. Parece até aqueles filmes de samurai, tá? Esses filmes chinês lá que a gente olha e os caras ficam lutando assim. Lá. Bom, beleza então. Com isso aí, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu. Fui.